Vocês podem baixar, se vocês quiserem, mas eu vou compartilhar com vocês essa lista por aqui também, tá? Então, vamos lá. Considere esses dois enunciados, tá? Primeiro enunciado, tá? De um primeiro problema. Sejam as funções reais f e g, ambas definidas em R, tais que f de x é igual a 2 e g de x igual a x ao quadrado. Faça um esboço dos gráficos destas funções. Ok. O que está sendo pedido nesse problema? Alguém pode responder, por favor? É construir um gráfico de uma reta e de uma parábola? Ok. Você já sacou que a função f, o gráfico dela é uma reta e o gráfico da função g é uma parábola, então você já sacou que a sua resposta seria o gráfico de cada uma. Ok. No problema 2, obrigada. No problema 2, é dada uma função de menos 5 a 10 em R, tá? Esse menos 5 a 10 aqui é o domínio em R, e ela é dada pelo gráfico, tá aqui. Aí a pergunta é, para quais valores de x temos f de x igual a 2? Tá bom? Entenderam a pergunta de cada um dos problemas? Agora vem uma próxima pergunta aqui. Nesses dois problemas aparece essa igualdade, f de x igual a 2. Qual é a diferença? Aqui, nesse segundo problema, a pergunta é para quais valores de x temos f de x igual a 2. No primeiro problema, apareceu f de x igual a 2 aqui, olha. Qual é a diferença dessa igualdade f de x igual a 2 nos dois problemas? Quem pode responder? Que na 2, a gente quer saber os valores de x para que o f de x seja 2? Uhum. E na primeira? Na primeira só é uma função constante, só é apenas tipo assim, a função. Me explica melhor o que você está pensando. Não, que... Não sei explicar, tipo... f de x é a reta y igual a 2. Tipo... Mesmo sem falar de gráfico, você está falando que o gráfico dela é uma reta. Mas sem falar de gráfico, o significado desse igual? O que está representando no primeiro problema e no segundo problema? Esse sinal de igual, ele representa a mesma coisa nos dois? Ou você vê uma diferença nesse sentido para o igual? Você e outros alunos, quem quiser, por favor, essa é uma aula muito... eu preciso da participação de todos, não adianta vocês ficarem esperando uma resposta, tem que pensar. Tem alguém que respondeu pelo chat. O aluno disse, na primeira, todos os valores de f de x são 2. Na segunda, apenas alguns valores de f de x são 2. E aí, quem pode elaborar essa resposta dele? Explica melhor isso, desenvolve. Na primeira, qualquer valor de x, o f de x vai ser 2. E na segunda, só um valor de f de x, só vai ter um valor de x para f de x ser 2. Não. Você está falando da consequência. Eu quero entender na construção na primeira, Henrico, na primeira você está definindo uma função, na segunda, uma equação sobre a função do gráfico. Agora ficou mais claro, Henrico. Então, o que todo mundo estava tentando falar, todo mundo entende que a gente está acostumado a usar esse símbolo de igual,
tá? Em formas diferentes, mas a gente não está sabendo se expressar bem, tá? Então, o Henrico conseguiu se expressar melhor nesse sentido, porque ele falou sobre o significado no sentido de uma definição. No primeiro problema, esse igual, ele está representando, ele faz parte de uma definição. Eu estou definindo quem é a função f. Olha só, olha o primeiro problema. Sejam as funções reais f e g definidas em R de que forma? Para cada, porque a função ela é definida, você tem que dizer o que ela faz com cada x do domínio dela. Então, cada x do domínio R, ela está levando em 2. Então, esse igual, ele está representando uma definição, é a construção da função. Essa função é uma função que, para cada x domínio, leva no número 2. A função g é uma função que, para cada número do domínio real dela, ela leva no número ao quadrado, tá certo? Então, eu estou definindo uma função. Então, esse símbolo de igual, ele está expressando uma definição, tá? Aqui é uma igualdade forte, tá claro? No caso do problema 2, a função foi definida anteriormente. Olha lá, seja a função f de menos 5 em 10, o domínio é um intervalo, de menos 5 a 10 fechado, tá? O contradomínio é R, ela leva em números reais, ela é dada pelo gráfico. Então, a regra dela, a lei de associação, está sendo estabelecida não por uma expressão, está sendo estabelecida por um gráfico. Tá claro? O que foi dado? Esse gráfico. Olha aí o conjunto de pontos x, f de x, foi dado através de uma figura. No primeiro problema, foi dado através da expressão da função, f de x igual a 2. Tá bom? Aí, em seguida, vem uma pergunta. Olha só, dado que a função já foi definida pelo gráfico, tá? Domínio e gráfico, quais são os valores de x para que o f dele seja 2? Ou seja, quais são os valores de x que são levados na imagem 2? Então, essa igualdade é uma igualdade de uma equação. Quem é x que tem imagem 2? Então, o sentido dessa igualdade é diferente num problema e no outro, tá claro? Só que a gente vai lendo muito assim, sem parar para prestar atenção nessas coisas, e acaba que em algum momento isso dá um nó, tá? Então, antes de começar a aula, eu quero que a gente preste muita atenção no significado dos símbolos matemáticos que a gente usa, tá? Prestar atenção que quando a gente lê um enunciado, um texto, a gente não tem que ficar só focado nas letrinhas e nos números que aparecem. A gente tem que ler o enunciado inteiro, o texto todo diz alguma coisa para a gente. Então, essa igualdade f de x igual a 2, ela não tem significado nenhum se não tem uma história, uma coisa que está dizendo qual é o significado desse igual. Essa expressão quer dizer o quê? Tá? Então, vamos prestar atenção que matemática não é só número e letra, tá certo? A gente tem um texto envolvido, tem uma história, portanto, a gente tem que entender o que está acontecendo. Tá ok, pessoal? Tá? Eu vou voltar nesses problemas, tá? De um outro jeito, mas eu quero que a gente sempre preste atenção no significado das expressões algébricas, no significado do que a gente está lendo. Muito importante, a gente não vai responder nada sem entender o que é que a gente está lendo, o que a pergunta está dizendo para a gente. Tá ok? Estão escutando bem? Então, Sim. o gráfico da função f era de R em R, eu já não me lembro, de R em R, né? F de x igual a 2. Então, eu estou definindo uma função que pega números reais e leva em números reais. Para cada x que entra no domínio dela, ela leva na imagem 2. Então, o gráfico dela, aqui está o plano, tá? O plano é o conjunto de pontos da forma x e y, pares x e y. Para cada x tem um y, tá? Mas o gráfico f, ele vai ser o quê? O gráfico de f? O conjunto dos pontos do plano, que o y é o f do x, tá certo? Então, eles têm que ser da forma x2. Quais são todos os pontos do plano que são da forma x2? Para qualquer x, a imagem é sempre 2. Se aqui for o 2, eu com caneta aqui não escreve. Se aqui for o 2, essa reta aqui representa esses infinitos pontos que para cada x o y é sempre 2. Ou seja, essa altura aqui, ó,
é 2 para qualquer x. Tá claro? Então, nessa aula, eu vou usar muito esse recurso de olhar para o y como sendo uma altura. Tá ok? Então, aqui eu tenho um ponto que não está no gráfico. Quem é o y desse ponto? Essa altura. Eu não sei quem é, mas eu sei que essa altura é maior que do que essa daqui. Eu sei que esse y é maior do que 2. Tá claro? Um ponto aqui. Eu sei o x dele é esse cara aqui e o y desse ponto é esse tamanho aqui. Se está abaixo desse x, ele é negativo, tá certo? Esse y. Ele é menor do que 2. Tá claro? Eu vou usar muito isso nessa aula. Imaginar, pensar no y como sendo a altura. Tá? Entenderam o que eu falei? No caso da x ao quadrado, g de r em r, pega x e faz x ao quadrado. A gente já viu que o gráfico dessa função é aquela parábola base, né? Essa aqui é a curva y igual a x ao quadrado. Todos os pontos que estão nesse gráfico são da forma para cada x. Quem é o y? É o x ao quadrado. Tá certo? Então, para o x igual a 1, quem é essa altura aqui? 1 ao quadrado. 1. Então, esse tamanho aqui, ó, é 1. Tá claro? Então, para o x igual a 1, essa altura é 1. x2, a altura vai em 4. Tá bom? Agora vamos para esse problema aqui. Eu quero dar um tempinho para vocês mesmos pensarem nesse problema. Número 2. Considere a função f de r em r, tá ok? A figura abaixo mostra o gráfico de f e a curva y igual a x, tá? Então, essa reta aí é o conjunto de pontos da forma x, x, tá? Determine f de 1. B, marque no eixo x a solução da equação f de x igual a 1. Um tempinho para vocês fazerem isso. Marcar. E aí? F de 1, alguém saberia me dizer? 0. 0. Todo mundo concorda que f de 1 é 0? Todo ponto que está no gráfico de f é da forma o quê? X f desse x. Tá ok? Então, se eu quero o f do 1, eu tenho que saber onde está o ponto em que o x é 1. Porque aí eu vou ver o y dele, que é o f do 1. Então, de todos esses pontos do gráfico de f, qual é aquele que tem o x igual a 1? Opa, tá aqui. Agora eu olho para a imagem dele, é o y desse ponto. Tá claro? O y desse ponto é 0. Então, esse x aqui, quem é a imagem dele? É o y do ponto que tem esse número na coordenada x. Tá bom? Tá ok? x1 aqui, vou botar x1. Então, essa altura é o f do x1. Para esse x2 aqui, essa altura é o f do x2. É o y do ponto de coordenada x que eu quero. Quando x é 1, quem é essa altura? 0. Então, f de 1 é 0. Tá claro isso? Marque no eixo x a solução da equação f de x igual a 1. Tem que perguntar quem é o x? Quem é o x que tem imagem 1 pela função f? Então, o 1 é a imagem, mas o 1 que eu estou vendo está no x, está no domínio. Eu queria enxergar esse 1 no y. Como é que eu faço? Henrico, o ponto 1, 1 pertence à reta y igual a x. Vamos achar o ponto 1, então, Henrico? Cadê o ponto 1, 1? 1 sendo levado aqui, esse ponto é o ponto 1, 1. Tá torto, tá, pessoal? Mas é porque entortou aqui. Desculpe. Então, esse ponto aqui, olha, é o ponto 1, 1.
Então, eu já sei que a altura 1 é esse tamanho azul aqui. Certo? Traça uma perpendicular em x igual a 1. Tá aqui, tracei. Paula, tá aqui. Então, essa altura azul que eu tracei é 1. Eu já sei que essa altura é 1. E agora? Eu preciso saber quem é o x que tem esse y, que é elevado nesse 1, nesse tamanho 1, pela função f. Então, o que eu faço? Se eu fizer uma reta assim, ó, horizontal, paralela ao eixo x, o que eu sei? Que essa altura aqui, esse tamanho é 1. Sempre, qualquer altura aqui, olha, daqui até aqui é 1. Daqui até aqui é 1. Esse tamanho é 1. Então, o 1 no y é essa altura aqui. Então, quem é o x que é elevado nessa altura? É esse x aqui. Aqui. Todo mundo entendeu isso? Então, tá aqui, ó, vou marcar. Vou marcar grande, mas vocês vão marcar. Esse não é o x, não é esse x, é um x de marcação, tá, pessoal? Então, esse aqui é o x. Pronto. Não devia ter marcado assim, não, com esse x, ficou muito feio, tá? Mas uma bolinha aqui era melhor. Mas vocês entenderam, tá certo? Então, eu encontrei o valor de x no domínio da função f, que tem altura 1. Tá claro? Tá claro? Alguma dúvida, pessoal? Essa é a função f, definida de menos 5 a 10, aquela do início da aula, e ela é dada por esse gráfico. Ok. Para quais valores de x, f de x é 0? Então, quem é o x que é elevado na altura 0, na imagem 0, tá certo? De todos os pontos do gráfico de f, todos os pontos x, y, quem é aquele que o y é 0? Tá certo? Então, vamos lá. Esse ponto aqui. Aqui, esse ponto aqui. Quem é o y desse ponto, pessoal? Alguém fala alto. Quem é o y desse ponto? Esse aqui que eu tô... Hã? 1. Quem é o y desse ponto? 2. Quem é o y desse ponto? 1,5. Eu não sei quem é, mas eu sei que é maior que 1 e menor que 3, e menor que 2, certo? Quem é o y desse ponto? Menos 2,5. Alguma coisa entre menos 2 e 3, tá certo? Então, eu estou entendendo que existem pontos no gráfico que para o x dele tem um y, que é a imagem dele, e eu sei estimar a altura, tá certo? Estimar esse valor de y, que é a imagem do x. Então, se eu estou perguntando quem é o x que tem imagem 0, eu quero os pontos que vão ter aquela altura 0. Quem são? Menos 3, menos 2, 3 e 7. Isso. Então, os pontos... Quer dizer, menos 1, falei errado. O gráfico passa pelo eixo x, tá certo? Então, menos 3, menos 1, 3 e 7, tá? Então, eu vou escrever no quadro. Tá? Como é que a gente responde? Menos 3, menos 1, 3 e 7. Como é que a gente responde isso? É e, é ou? Como é que a gente usa? Qual a notação que a gente usa para isso? Então, f de x igual a 0. Vocês vão me lembrar que eu já esqueci os números. Então, no item A, f de x igual a 0, se somente c. Então, isso acontece... Isso aqui acontecer equivalente ao quê? Ao x ser igual a... Como é que era? Menos 1? Precisa de ajuda. Menos 3, menos 1, 3 e 7. 3 e 7. Menos 3. Menos 1. 3 e 7. É assim que eu escrevo? Em matemática? Não, eu tenho que explicar. Esse cara aqui tem imagem 0.
esse também, esse também, esse também. Então, isso acontece, isso aqui, eu tenho que usar o e ou o ou. O e em matemática significa interseção. Então, se eu dissesse o x menos 1 e x menos 3, eu estou dizendo que ele tem que ser menos 3 e 1 ao mesmo tempo. Isso pode? Não. Possível? Não. Então, eu quero a união dessas possibilidades. Então, x é igual a menos 3, ou x igual a menos 1, ou x igual a 3, ou x igual a 7. De forma equivalente, eu poderia ter escrito x pertence ao conjunto formado pelos elementos menos 3, menos 1, 3 e 7. Não preciso ter ordem, porque isso é um conjunto. Tá certo? Eu poderia botar 3, 7, menos 1, tá? Aqui é um conjunto. Então, qualquer x desse conjunto satisfaz essa igualdade. Tá ok? Vale a ida e vale a volta. Isso é importante. Tá? Quando eu pergunto, determine os valores de x que satisfazem isso, eu estou perguntando, determine todos os valores de x que satisfazem essa igualdade. Tá bom? Essa equação. Então, vamos voltar aqui. Para quais valores de x, f de x é maior do que zero? Item B. F de x é maior do que zero. É o conjunto de menos 3 até menos 1 aberto nos dois. União conjunto de 3 ao 7 aberto no 3 e no 7. Isso. Então, olha só, todos esses pontos aqui, olha, tem o y positivo. Pontos que estão aqui tem y negativo, tá certo? Então, tem que olhar para o y. O y dos pontos que estão no gráfico tem que ser positivos. Então, quem é o x que tem a sua imagem positiva? Como você disse, entre menos 3 e menos 1, e também aqueles que estão entre 3 e 7, certo? Como que eu escrevo isso matematicamente? Menos 3 menor que x. Né? O x tem que estar entre menos 3 e menos 1. Ou o x tem que estar entre 3 e 7. Ou, pessoal, uma outra forma equivalente de escrever isso é que x pertence à união de quais intervalos? De menos 3 a menos 1. União, tá vendo? Olha a união. Não pode ser a interseção, não pode ser ao mesmo tempo, tá claro? Ele não pode estar nesses dois intervalos ao mesmo tempo. De 3 a 7. Vocês conseguem enxergar o quadro ou querem que eu pare de compartilhar? Fala, por favor, que eu não estou vendo o chat. Dá para ver, sim. É só a pessoa apertar na imagem do quadro. Você consegue apertar na imagem do quadro? Sim, aí muda. Sim, dá para ver os dois. Tá. Então, eu não vou me preocupar em parar de compartilhar, tá ok? Beleza. Item C. Para quais valores de x, f de x é igual a 2? Só no 5. Ok? Esse ponto aqui, vocês estão vendo o mouse, né? Esse ponto é o único ponto que o y é 2. Então, eu só tenho um valor de x que é elevado no 2, que é o 5. Então, isso acontece se somente se o x é igual a 5. Item D. Para quais valores de x, f de x é maior ou igual a 2? Existe algum valor de x que é elevado a uma imagem maior do que 2? X igual a 5. É maior que 2? Não, né? Não. Mas só... Não, mas aqui no C. Então, é a mesma resposta do C. Então, x é maior ou igual a 2 e somente C, x é 5. Ótimo. E a última... não é a última, não. Quem é f de 0? Aqui eu estou perguntando qual é a imagem do zero pela função f. Quem é?
Menos 2. Menos 2. Menos 2. Então, f de 0 é 2. Gente, não estou vendo o chat. Se alguém tiver pergunta, fala alto, por favor. F de 0. Eu botei 2, é menos 2, né? Menos 2. E F de 1, quem é? Menos 3. Menos 3. A letra um pouquinho maior só, professora. Oi? A letra só um pouquinho maior, professora. Ah, tá bom. O colega disse que se ele clicar no vídeo, ele pode ver. Ou eu que tenho que clicar no vídeo? Não, só a gente clicar que já dá pra ver. Aumenta, bota você em tela cheia e coloca o outro na tela diminuída. Só clicando no seu E quadro. assim, se eu fizer isso, vocês conseguem ver minha tela grande? Eu aumentei para o meu vídeo. Vocês conseguem ver maior ou não? Não, a gente que aumenta a nossa própria tela. Então, cada um Isso aumenta o seu vídeo, por favor, ali no cantinho embaixo. Tá? Isso que você está fazendo é o que a gente também consegue fazer. Ah, entendi. Tá bom. Pessoal, o meu vídeo não fica pequenininho aqui? Aqui tem um negocinho assim que se você puxar com o mouse, ele aumenta o vídeo. Tá ok? Ok. F. Para quais valores de x, f de x é maior ou igual a 1? Fechado em 4, fechado em 6, cunhão com menos 2. Então, f de x é maior ou igual a 1? Se somente C. Então, eu quero saber quem são os valores, todos os valores de x cuja imagem é maior ou igual a 1. Aquela altura do y que vai no gráfico tem que ser maior ou igual a 1. Então, isso acontece aonde? Então, vocês estão vendo o meu mouse? O menos 2, ele é elevado, olha a altura até o gráfico, olha, ele é elevado no 1. Então, a imagem dele é 1, tá certo? Sim. O 4 é elevado em 1. Todo mundo entre 4 e 6 é elevado em números, olha os y, maiores do que 1. Então, isso acontece, f de x é maior ou igual a 1. Se somente C, o x é menos 2, ou o x está entre 4 e 7, não é verdade? 6. 4 e 6. 4 e 6. Obrigada, 4 e 6. 4 e 6. Tá? Em forma de intervalo, eu poderia ter escrito a mesma coisa que escrever que o x pertence à união desses conjuntos. A união do conjunto formado pelo elemento menos 2 com o conjunto que é o intervalo de 4 a 6, fechado. É uma outra forma de escrever a mesma coisa. Tá ok? Tá claro, pessoal? Tá claro.